Tem uma foto na minha carteira que eu carrego desde aquela noite. Toda vez que eu olho para ela, meu coração ainda aperta. É uma foto simples, dessas que a gente tira de qualquer jeito. Mas para mim, ela vale mais que qualquer coisa. Porque ela me lembra de uma noite que eu nunca vou esquecer. Uma noite que mudou tudo. Meu nome é Valdeci, mas todo mundo me chama de Val. Faço estrada há 23 anos. Comecei novo, com 19, ajudante de carona num Scania velho que mais fumava que andava. O dono do caminhão era um senhor de Minas, chamado Seu Joaquim, gente boa, mas meio ranzinza. Foi ele que me ensinou tudo, como trocar marcha sem forçar, como calcular frete, como respeitar a estrada. Dizia sempre: Val, a estrada é uma mulher ciumenta. Se você não respeitar, ela cobra. Hoje tenho meu próprio caminhão, um Volvo FH 540 que tá pago. Graças a Deus. Não foi fácil, não. Foram anos juntando dinheiro, comendo marmita fria, dormindo em cabine apertada, longe da família. Mas valeu a pena. Esse caminhão é meu xodó. Cuido dele como se fosse filho, faço revisão em dia, troco óleo, não deixo passar nada. E ele me retribui. Nunca me deixou na mão. Faço a rota sul-norte, principalmente. Carrego de tudo. Eletrônicos, autopeças, às vezes perecíveis quando a coisa tá boa. Já rodei Brasil inteiro. Conheço a Transamazônica de cabo a rabo, já subi e desci a BR-101 mais vezes do que consigo contar. Já passei por Serra do Rio do Rastro de madrugada com neblina fechada. Já vi de tudo na estrada. Acidente, assalto, temporal que quase virou meu caminhão, estrada interditada por protesto. Já vi gente boa, gente ruim, gente que ajuda, gente que finge que não vê. Mas o que eu vou te contar agora é diferente. Não é acidente, não é assalto, não é nada que eu consiga explicar direito. E olha que eu sempre fui meio cético para essas coisas de assombração, espírito, essas histórias que caminhoneiro conta no posto. Sempre achei que era exagero, coisa de gente que bebeu demais ou estava cansada demais. Mas depois daquela noite eu mudei de ideia. Era início de março desse ano. Faz uns 4 meses, mais ou menos. Eu tinha saído de Goiânia com destino a Araguaína, no Tocantins. Carga de autopeças, nada demais. Cliente antigo, frete bom. Eu conhecia a rota de olho fechado. BR-153, a Belém-Brasília. Estrada boa na maior parte do trajeto, bem sinalizada, posto a cada 50, 60 quilômetros. Mas cansativa, muito trecho reto, muito mato dos dois lados, muita solidão. É o tipo de estrada que parece não ter fim. Você olha para frente e só vê asfalto, asfalto, asfalto. Hipnotiza. Saí no meio da tarde, coisa de umas 3, 4 horas. O sol ainda estava alto, mas eu sabia que ia pegar a noite no meio do caminho. A ideia era rodar até umas 11, meia-noite no máximo, parar num posto que eu conhecia perto de Porangatu para dormir umas 4, 5 horas e seguir de madrugada. É assim que eu sempre faço. Já aprendi que não adianta forçar. A estrada já é perigosa demais para quem está descansado. Imagina cansado. Já vi gente bater de frente, capotar, sair da pista, tudo por causa de sono. Mas naquela noite, por algum motivo, eu resolvi esticar um pouco mais. Tava me sentindo bem, sabe? O caminhão tava rodando suave, motor ronronando certinho, suspensão sem barulho estranho. O tempo tava bom. Céu limpo, sem nuvem, lua quase cheia. Aquele tipo de lua grande, amarelada, bonita de ver. Sabe aquelas noites que parece que a estrada é só sua? Era uma dessas. Tinha pouco movimento. Um carro ou outro passava, mas no geral era só eu e o asfalto. O rádio estava ligado, pegando mal. Sabe como é? No meio do nada a transmissão fica fraca. Ficava aquela estática irritante, chiando, vai e vem. Eu quase desliguei, mas deixei ligado só para ter um barulho, sabe? Silêncio demais na estrada me deixa meio inquieto.
Parece que o cérebro começa a inventar coisa. Você ouve barulho que não existe, vê vulto no canto do olho. Por isso, sempre deixo o rádio ligado, mesmo pegando mal. Passei por Goiás para Tocantins sem problema nenhum. Parei uma vez só para abastecer e comer alguma coisa. Um sanduíche de pernil num posto que eu conheço, bem feito, caprichado. Tomei um café forte, paguei, segui viagem. Devia ser umas 10:30 da noite quando eu passei por Porangatu. Até pensei em parar ali mesmo, mas estava me sentindo bem, alerta, sem sono. Resolvi esticar mais um pouco. Pensei, vou até Vanderlândia, paro lá, durmo e amanhã cedo chego cedo em Araguaína. Dali para frente o trecho fica mais vazio ainda. Tem uns postos, umas cidades pequenas, mas de madrugada é só você, o asfalto e o mato. O mato ali é fechado, cerrado, árvores retorcidas, capim seco. De dia até tem uma beleza, mas de noite parece outra coisa. Parece que está te observando. Foi mais ou menos 1:30, quase 2 da manhã, quando eu vi. No começo, achei que era um caminhão parado no acostamento. Mas quando fui me aproximando, vi que era menor. Uma caminhonete, dessas picape grandes, cabine dupla, cor clara. Branca ou prata, não dava para ver direito com a pouca luz. Estava parada no acostamento, meio torta, com a parte da frente apontando para o mato, como se tivesse sido encostada com pressa. Faróis apagados, pisca-alerta apagado. Porta do motorista aberta. Eu diminuí a velocidade instintivamente. Não sei explicar, mas alguma coisa me incomodou na hora. Não era normal. Você não para uma caminhonete daquele jeito, porta aberta, sem luz, sem sinal nenhum, no meio da madrugada, num lugar daquele. Ainda mais uma caminhonete daquelas, que devia custar uns 150, 200 mil. Não é carro barato. Passei devagar olhando. Não vi ninguém dentro. Não vi ninguém fora, nada. Segui uns 50 metros e comecei a pensar. Será que tinha alguém precisando de ajuda? Será que a pessoa estava no mato, passando mal, esperando socorro? Será que tinha acontecido alguma coisa? Pensei em seguir. Juro que pensei. A gente aprende na estrada que nem tudo que parece errado é problema seu. Às vezes é melhor não se meter. Já ouvi história de caminhoneiro que parou para ajudar e foi assaltado. Já ouvi história pior. Tem lugar na estrada que não é seguro parar de jeito nenhum, ainda mais de madrugada. Mas alguma coisa me puxou. Uma sensação ruim, sabe? Como se eu não pudesse simplesmente passar reto, como se eu não parasse, eu fosse me arrepender pro resto da vida. Respirei fundo. Olhei para o retrovisor. Nenhum carro vindo. Estrada vazia. Encostei o caminhão uns 50 metros à frente da caminhonete e liguei o pisca-alerta. Peguei a lanterna que eu sempre levo embaixo do banco, aquela lanterna tática forte, botei o colete refletivo e desci. O ar estava frio, mas não tanto. Tocantins de madrugada sempre esfria um pouco, mas nada insuportável. Tinha cheiro de mato molhado, de terra, de fumaça distante, essas coisas de estrada de madrugada. E silêncio. Silêncio demais. Foi aí que eu reparei. Não tinha grilo, não tinha passarinho, não tinha cigarra, nada. Só o vento leve nas árvores e o ronco baixo do meu caminhão. E olha que naquele horário sempre tem barulho de bicho. Sempre. Mas ali não tinha. Andei devagar até a caminhonete. O coração já estava acelerado, mas eu tentava me acalmar. Podia ser só alguém que teve um problema mecânico e foi pedir ajuda. Podia ter ido até o posto mais próximo, deixou o carro ali. Mas por que deixar a porta aberta? Não fazia sentido. Quando cheguei perto, iluminei com a lanterna. A porta do motorista estava mesmo escancarada, balançando um pouco com o vento. O painel interno apagado. Dei a volta no carro devagar, iluminando tudo. Olhei para a traseira. Caçamba vazia, sem nada. Olhei para os pneus. Cheios, em bom estado. Olhei para as outras portas. Todas fechadas. Só a do motorista aberta. Me aproximei mais. Apontei a lanterna para o interior. Banco do motorista vazio. Banco do carona também. Mas no banco de trás,
Do lado direito, tinha uma mochila. Daquelas mochilas escolares, sabe? Azul marinho com uns detalhes em cinza. E do lado da mochila, uma garrafa de água de meio litro pela metade. No painel, a chave estava no contato. Estava lá, enfiada, mas o carro apagado. Vidros todos fechados, menos o do motorista que estava aberto por causa da porta. Senti um arrepio subir pela nuca. Não era medo ainda, era estranheza. Quem sai do carro, deixa a chave e leva só nada? Porque não tinha ninguém. Nem sinal de luta, nem porta arrombada, nem vidro quebrado. Nada de sangue, nada de desordem, tudo limpo, organizado. Como se a pessoa tivesse simplesmente evaporado. Chamei, alto. "Ô, tem alguém aí?" Minha voz ecoou no mato. Nada. Nem resposta, nem movimento. Chamei de novo, mais alto. "Ô, amigo, tá precisando de ajuda?" Silêncio total, só o vento. Foi aí que eu senti uma sensação estranha, como se alguém tivesse passado perto de mim, roçando, mas eu estava sozinho. Olhei para os lados rapidamente, iluminei o mato com a lanterna. Só árvores, só escuridão, nada se mexendo. Respirei fundo, tentei me acalmar. Pensei em ligar para a polícia rodoviária. Peguei o celular do bolso. Olhei a tela. Uma barrinha de sinal só. Tentei mesmo assim. Disquei 191. Chamou uma vez, duas vezes. Não completou a ligação. Caiu. Olhei para o caminhão. Ele estava ali, 50 metros à frente, com o pisca ligado, motor funcionando, esperando. Parte de mim queria voltar, subir na cabine e ir embora. Esquecer aquilo. Seguir viagem. Mas a outra parte não conseguia. Não conseguia deixar aquilo para trás. Eu não sei o que me deu. Até hoje não sei. Mas resolvi abrir a porta de trás. Abri devagar, com cuidado, como se fosse acordar alguém. O cheiro que veio de dentro não era ruim. Era só abafado. Aquele cheiro de carro fechado, de ar-condicionado desligado, de estofado velho. Iluminei o banco. A mochila estava ali, meio tombada, encostada na porta. A garrafa d'água ao lado, em pé. Peguei a mochila. Era leve, mas tinha coisa dentro. Senti pelo peso. Coloquei no capô do carro, respirei fundo e abri o zíper. Tinha um caderno. Daqueles cadernos de brochura, capa dura, vermelho escuro, com o nome escrito na frente em letra cursiva. Júlia. Tinha também um estojo com canetas coloridas, um celular pequeno, daqueles mais antigos, e uma carteira pequena de mulher, de couro sintético marrom. Abri a carteira. Dentro tinha umas notas de dinheiro, uns R$ 50. Tinha cartão de banco. Tinha cartão de plano de saúde. E tinha uma identidade. Peguei a identidade e iluminei. Foto de uma moça nova, devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo castanho comprido, liso, olhos claros, verdes ou azuis. Sorriso bonito, tranquilo. Nome: Júlia Andrade Costa. Data de nascimento: 15 de abril de 2001. Araguaína, Tocantins. Olhei para a foto por um tempo. Ela parecia feliz ali. Parecia alguém comum, normal. Uma estudante, provavelmente. Trabalhadora, gente como a gente. Olhei para o celular, tentei ligar. Apertei o botão de power, nada, bateria descarregada. Peguei o caderno. Não queria ser invasivo, não queria mexer nas coisas dela. Mas alguma coisa me dizia que precisava olhar, que tinha alguma coisa ali que eu precisava saber. Abri na primeira página. A luz da lanterna iluminou as palavras escritas em caneta azul, letra firme, calma, bonita. Tinha uma data, 28 de fevereiro de 2025, 6 dias antes daquela noite. E embaixo da data, escrito assim: "Se alguém encontrar isso, por favor, entregue ao meu pai. Ele mora em Araguaína, na Rua das Palmeiras, número 237. O nome dele é Otávio Costa. Ele vai saber o que fazer." Meu coração disparou. Virei a página. Tinha mais texto. Eu não aguento mais. Tentei de tudo, mas a dor não passa. Ninguém entende, ninguém vê. Eu só queria paz. Peço desculpa a todos que vão sofrer com isso, mas eu não consigo mais. Fechei o caderno. As mãos tremiam. Olhei em volta, para o mato, para a estrada vazia. Será que ela tinha... Não,
Não podia ser. Não tinha corpo, não tinha sangue, não tinha nada. Só a caminhonete, a mochila e aquele bilhete. Mas as palavras eram claras. Respirei fundo. Tentei pensar. Se ela tinha deixado aquilo ali, se tinha escrito aquela despedida, ela podia estar no mato, podia ter andado para longe, podia ter... Não quis pensar no resto. Chamei de novo, dessa vez com desespero. Júlia, Júlia, se você tá aí, por favor, responde. Nada, só o vento, só o silêncio. Peguei a lanterna e iluminei o mato dos dois lados da estrada. Árvores retorcidas, capim alto, escuridão fechada. Não ia conseguir procurar sozinho. Não ia achar nada. Precisava de ajuda. Precisava ligar para a polícia. Voltei para o caminhão quase correndo. Subi na cabine com pressa, fechei a porta, tranquei. As mãos suavam frias. Peguei o celular de novo. Ainda uma barra. Tentei ligar para o 191. Nada. Tentei para o 190. Caiu a ligação de novo. Olhei pela janela. A caminhonete continuava lá, a porta aberta, imóvel, como um convite silencioso. Foi aí que o rádio chiou. Eu tinha deixado ele ligado. Tava só na estática, aquele ruído irritante de quando não pega nada. Mas de repente ele chiou mais alto, estridente, e então diminuiu. E no meio da estática eu ouvi uma voz, baixa, distante, abafada, mas clara. Ajuda? Gelei. Meu corpo inteiro congelou. Olhei para o rádio. A estática continuou chiando, e de novo mais clara dessa vez. Por favor, ajuda. Era voz de mulher, jovem, desesperada. Meu corpo inteiro arrepiou. Senti os pelos do braço se arrepiarem, a nuca gelar. Abaixei o volume do rádio tentando entender. Não era uma transmissão comum. Não era outro caminhoneiro, não era rádio AM, não era rádio FM, não era nada que fizesse sentido. Era só aquela voz, fraca, perdida, pedindo ajuda no meio do nada. Subi o volume de novo. A estática voltou. Esperei. E então, me encontra, por favor, me encontra. E então, o rádio apagou. Assim, de repente, sem aviso. Nem luz, nem som, nada. Rádio morto. Tentei ligar de novo. Apertei o botão. Nada. Completamente apagado. Fiquei ali, parado. Respiração rápida. Coração batendo descompassado. O que diabo estava acontecendo? Olhei pela janela de novo. A caminhonete continuava lá. Mas agora parecia diferente. Como se tivesse mais próxima. Como se tivesse se mexido. Sacudi a cabeça. Não podia ser. Era impressão. Cansaço, nervosismo, mas não consegui ficar parado. Não sei porquê, mas algo me puxou de novo. Desci do caminhão. Não pensei. Só desci. E fui direto para a caminhonete de novo. Dessa vez entrei. Sentei no banco do motorista. A chave estava lá no contato. Olhei para ela. Peguei, tentei girar. O motor pegou de primeira, limpo, sem esforço, como se o carro nunca tivesse parado. O painel acendeu. Combustível quase cheio, bateria boa, temperatura normal, tudo funcionando perfeitamente. Olhei para o painel confuso. O carro não tinha problema nenhum. Então por que ele estava ali? Por que abandonado? Desliguei o motor. Fiquei sentado, em silêncio, tentando entender. A sensação ruim só aumentava. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso. Como se alguém tivesse entrado no carro comigo. Mas eu estava sozinho. Olhei para o banco de trás pelo retrovisor. A mochila não estava mais lá. Senti um frio na espinha. Tinha certeza absoluta que eu tinha deixado ela no capô. Tinha certeza, mas... Não, espera. Eu tinha colocado de volta? Tinha. Virei para olhar direto. A mochila estava no banco. Aberta. O caderno em cima. Aberto. Na mesma página que eu tinha lido. Eu não tinha feito isso. Tinha certeza que não tinha feito isso. Respiração curta. Mãos geladas, coração disparado. Saí do carro rápido, bati a porta sem querer. O som ecoou alto na estrada vazia. Foi aí que eu vi. Do outro lado da pista, no acostamento oposto, parado exatamente na mesma posição, tinha outro carro. Uma caminhonete idêntica, mesma cor,
mesmo modelo, mesma porta aberta. Não estava ali antes. Eu tinha olhado para a estrada dezenas de vezes. Tinha olhado quando passei, quando parei, quando voltei. Não tinha nada do outro lado. Nada. E agora tinha. Senti o sangue gelar. Fiquei parado, olhando sem acreditar. Pisquei. Balancei a cabeça, olhei de novo, continuava lá. Atravessei a pista. Devagar, passo a passo. Coração batendo tão forte que eu ouvia no ouvido. Cheguei perto. Porta do motorista aberta. Chave no contato, mochila no banco de trás, tudo igual. Mas quando iluminei o interior, vi que o caderno estava aberto numa página diferente. Me aproximei, iluminei melhor. As palavras estavam escritas em letra diferente, trêmula, desesperada. Como se tivesse sido escrito com pressa, com medo. Ele não me deixa ir embora. Só isso, nada mais. Meu corpo inteiro tremeu. Olhei em volta rapidamente, iluminando tudo. Nada. Só a estrada, só o mato, só o silêncio. Foi quando eu ouvi passos no mato, do meu lado, folhas secas estalando, galhos quebrando, alguém andando, devagar, se aproximando. Virei a lanterna para lá, iluminei o mato. Nada. Mas os passos continuaram. Mais perto, mais altos. Não pensei. Não raciocinei, só corri. Corri para o meu caminhão, corri com tudo, subi, tranquei as portas, liguei o motor, engrenei a marcha e saí dali. Pisei fundo, não olhei para o retrovisor, não olhei para nada, só dirigi com tudo. Passou 1 quilômetro, 2, 5, 10, 20. Não parei, não diminuí. Só quando vi as luzes do posto à frente, quase uns 30 quilômetros depois, é que comecei a desacelerar. Parei no posto. Estacionei. Desliguei o motor. Fiquei ali, parado, mãos tremendo no volante, respiração descontrolada, suor escorrendo pela testa mesmo com o frio da madrugada. Fiquei ali uns 10 minutos, só tentando me acalmar, tentando entender. Nada fazia sentido. Nada daquilo era possível. Mas tinha acontecido, eu tinha visto, eu tinha ouvido, desci do caminhão, as pernas bambas, entrei no posto. O frentista era um rapaz novo, devia ter uns 20 e poucos anos, estava sozinho, limpando o balcão. Olhou para mim e franziu a testa. Tudo bem, tio? Tá pálido? Sentei num banquinho perto do balcão. Tentei falar, mas a voz não saiu. Respirei fundo. Tentei de novo. Me dá um café. Ele fez o café, trouxe numa xícara grande, fumegante. Tomei um gole. Queimou a boca, mas ajudou. Tomei mais. O rapaz ficou me olhando. Aconteceu alguma coisa. Olhei para ele. Pensei se devia contar. Pensei que ele ia achar que eu estava maluco. Mas precisava falar. Precisava tirar aquilo de dentro. Você conhece uma estrada ali, uns 30, 40 quilômetros para trás? Trecho reto, cheio de mato dos dois lados? Ele pensou um pouco, coçando a cabeça. Conheço. Tá falando daquele pedaço perto de Porangatu, né? Estrada boa, mas meio solitária. De madrugada, então, é bem vazio. Você já ouviu falar de alguma coisa estranha por lá? Ele franziu a testa. Estranha como? Tipo, carro abandonado, gente sumindo, essas coisas. Ele ficou sério. Olhou para os lados, como se não quisesse que ninguém ouvisse, mas o posto estava vazio. Tem uma história assim. Meu primo trabalha na PRF. Ele me contou uma vez que uns 2 meses atrás acharam uma caminhonete abandonada ali. Porta aberta, chave no contato, mas sem ninguém dentro. Procuraram a pessoa, mas nunca acharam. A família registrou o desaparecimento. Foi um caso estranho. Ele disse que tinha uma mochila no banco de trás, com caderno, carteira, essas coisas. Mas a pessoa sumiu, como se tivesse evaporado. Sentiu sangue gelar de novo. E quem era? Uma moça, nova. Meu primo não entrou muito em detalhe, mas disse que era de Araguaína. Estudante, coisa assim. A família está procurando até hoje. Fiquei calado, olhando para o café na minha frente, o vapor subindo, as mãos ainda tremendo. Tio, o senhor viu alguma coisa lá? Respirei fundo. Não sei. Acho que sim.
Ele não perguntou mais nada. Só acenou com a cabeça, meio sem graça. Foi embora para trás do balcão. Fiquei ali mais 1 hora. Tomei 2 cafés. Comi um pão de queijo, tentei me acalmar. Quando o sol começou a clarear no horizonte, quando vi os primeiros raios de luz, me senti melhor. Subi no caminhão de novo. Liguei o rádio. Funcionou normal. Como se nada tivesse acontecido. Segui viagem. Cheguei em Araguaína no final da tarde. Descarreguei a mercadoria num galpão na saída da cidade. Fechei o frete. Peguei o comprovante. Fui direto para um hotel simples que eu conheço. Não tinha cabeça para rodar de volta logo. Precisava descansar, precisava dormir, mas não consegui. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, pensando naquele caderno, naquelas palavras, naquela moça. Júlia Andrade Costa. O nome ficou martelando na minha cabeça. A foto também. Aquele sorriso bonito, aqueles olhos claros. Peguei o celular, pesquisei o nome no Google. Não achei muita coisa. Uns perfis de rede social sem foto de perfil, sem informação. Nada útil. Mas achei uma notícia. Pequena. De um site de notícias local de Araguaína. Data de 10 de março de 2025. Família segue buscando jovem desaparecida na BR-153. Cliquei, li. O texto dizia que Júlia Andrade Costa, 23 anos, estudante de enfermagem, tinha saído de casa no dia 28 de fevereiro, dizendo que ia visitar uma amiga em Goiânia. Não chegou. A caminhonete dela foi encontrada abandonada na BR-153, entre Porangatu e Vanderlândia, mas sem sinais da moça. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil estavam investigando, mas ainda não tinham pistas concretas. A família pedia que qualquer pessoa que tivesse informações entrasse em contato. Tinha uma foto dela. Era a mesma da identidade. Júlia sorrindo, cheia de vida. Fiquei olhando para a foto por um tempo longo. Não conseguia parar. Era como se ela tivesse me pedindo ajuda. Como se aquela noite toda tivesse sido um pedido dela. Fechei o celular. Deitei de novo. Mas o sono não veio. No dia seguinte, antes de voltar para a estrada, antes de seguir viagem, resolvi fazer uma coisa que não sabia se era certo, mas que eu precisava fazer. Fui atrás do endereço da família dela. Não foi difícil. Araguaína é cidade pequena, todo mundo se conhece. Perguntei para um motoboy que estava parado na esquina. Dei o nome da rua que estava no caderno. Ele me indicou. 10 minutos de caminhada. Fui até lá. Uma casa simples, térrea, pintada de bege com portão de ferro. Jardim na frente, bem cuidado. Flores, um cachorro dormindo na varanda. Respirei fundo. Bati na porta. Esperei. Ouvi passos lá dentro. A porta abriu. Quem atendeu foi um homem de uns 50 anos. Cabelo grisalho, barba por fazer, olhos fundos de cansaço. Tava de bermuda e camiseta velha. Boa tarde. Posso ajudar? Respirei fundo. O senhor é Otávio Costa? Ele ficou tenso na hora. Os olhos dele se arregalaram um pouco. Sou. Por quê? Quem é o senhor? Senhor, meu nome é Valdeci. Eu sou caminhoneiro. Eu passei na BR-153 anteontem de noite e encontrei uma caminhonete abandonada. Tinha uma mochila dentro e um caderno com o nome da sua filha. Antes que eu terminasse, os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Pôs a mão no batente da porta para se apoiar. O senhor viu minha filha? O senhor viu a Júlia? Não, senhor. Não vi. Só o carro e as coisas dela. Ele ficou parado ali por uns segundos. Então abriu a porta inteira e fez sinal para eu entrar. Entra, por favor. Entrei. A casa era simples, limpa, cheirando a café. Sala pequena, sofá velho, mas conservado, TV ligada num canal de notícias. Tinha foto da Júlia na parede. Várias, ela criança e adolescente, formatura, sempre sorrindo. Ele me levou para a sala. Sentamos. Uma mulher apareceu da cozinha. Devia ser a esposa. Os olhos dela também estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Quem é Otávio? É um caminhoneiro. Ele viu o carro da Júlia.
Ela pôs a mão na boca, abafando um soluço. Sentou do lado dele. Contei tudo, cada detalhe. O carro parado, a porta aberta, a mochila, o caderno, a mensagem pedindo para entregar ao pai. Contei que tentei procurar, que chamei, que não achei ninguém. Não contei sobre o rádio ainda. Não contei sobre a segunda caminhonete. Não sabia se devia. Eles ficaram em silêncio por um tempo. A mãe chorava baixinho. O pai respirava fundo, tentando se controlar. A polícia devolveu as coisas dela para nós, ele disse com a voz embargada. O caderno, a carteira, tudo. Lemos o que ela escreveu. Minha filha estava sofrendo muito. Depressão. A gente sabia que ela não estava bem, mas não imaginávamos que estava tão grave assim. Ela escondia. Dizia que estava tudo bem, que estava lidando, mas não estava. A mãe fungou. Ela começou a fazer tratamento faz uns 6 meses. Psicólogo, remédio, tudo. Parecia que estava melhorando. Mas a gente descobriu depois que ela tinha parado de tomar o remédio. Achava que não precisava mais. E aí piorou tudo de novo. Ela saiu de casa naquela quinta-feira, o pai continuou. Disse que ia encontrar uma amiga em Goiânia, que ia passar o fim de semana lá. A gente acreditou, a gente sempre acreditava nela. Mas ela nunca chegou na casa da amiga. Nunca saiu de Araguaína, na verdade. A polícia acha que ela foi direto para a estrada, que ela já tinha decidido o que ia fazer. Mas a polícia encontrou alguma coisa? Perguntei com cuidado. Algum sinal dela? Ele balançou a cabeça. Nada. Procuraram no mato, nos arredores, conversaram com gente que passa por lá. Nada. É como se ela tivesse evaporado, sumido sem deixar rastro. E o pior é que a gente não sabe se ela tá viva ou se... Ele não terminou a frase. Não precisava. Fiquei calado. Não sabia o que dizer. Não sabia como consolar. Só sabia que aquela família estava sofrendo de um jeito que eu não conseguia nem imaginar. Foi aí que eu decidi contar o resto. Senhor, senhora, tem mais uma coisa. Eles me olharam. Contei sobre o rádio, sobre a voz, sobre os pedidos de ajuda, sobre a segunda caminhonete que apareceu do nada, sobre os passos no mato. Eles me olharam com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era descrença, não era medo. Era uma mistura de dor e alívio. Minha filha, a mãe disse com a voz trêmula. Minha filha estava pedindo ajuda. Talvez ela ainda esteja, o pai completou. Talvez ela não tenha encontrado paz ainda. Talvez ela esteja presa ali de algum jeito. Fiquei olhando para eles. Não sabia se aquilo fazia sentido, não sabia se eu acreditava, mas via que eles acreditavam, e isso era o que importava. O senhor acredita nessas coisas? O pai me perguntou. Em espírito, em alma, nessas coisas? Respirei fundo. Eu não sabia se acreditava, mas depois daquela noite eu acho que sim. Eu acho que tem coisa nessa estrada que a gente não consegue explicar. Ele acenou com a cabeça, pensativo. A Júlia sempre foi muito sensível, desde pequena. Percebia coisas que a gente não percebia, sentia coisas que a gente não sentia. Ela dizia que às vezes ouvia vozes, que via vultos. A gente sempre achou que era a imaginação dela. Mas agora eu não sei mais. A mãe se levantou, limpou as lágrimas e foi até um móvel na sala. Abriu uma gaveta e voltou com uma foto na mão. Me entregou. Era a mesma foto que eu tinha visto no celular. Júlia sorrindo. Mas essa estava impressa, emoldurada. Devia ser de alguma formatura ou festa. Leva isso, a mãe disse. E se o senhor passar por lá de novo, se sentir alguma coisa, faz uma oração por ela. Acende uma vela. Faz alguma coisa. Ela precisa de paz. Ela merece paz. Peguei a foto. Olhei para ela. Para aquele sorriso que já não existia mais. Eu prometo, antes de eu ir embora, o pai me abraçou, forte, como se eu fosse alguém importante, como se eu pudesse fazer diferença. Obrigado por ter parado, ele disse. Obrigado por não ter passado reto. Muita gente passaria. Saí dali com o coração apertado. Voltei para o hotel, guardei a foto na carteira e tá lá até hoje. No dia seguinte, peguei a estrada de volta. Fiz a mesma rota.
Passei pelos mesmos lugares, só que dessa vez fiz questão de passar pelo trecho de dia. Não queria arriscar de noite de novo, não depois do que tinha acontecido. Quando cheguei perto do lugar onde eu tinha visto a caminhonete, diminuí a velocidade. Olhei para o acostamento. Não tinha nada, só o mato, só a estrada vazia. Como se nada tivesse acontecido ali. Parei o caminhão no acostamento, exatamente no lugar. Desliguei o motor. Desci. O dia estava claro, ensolarado, quente até. Nada assustador, só uma estrada normal, mas eu sabia que de noite era diferente. Eu sabia o que tinha acontecido ali. Olhei para o mato, respirei fundo e rezei. Não sou muito religioso. Nunca fui de ir em igreja todo domingo, de rezar todo dia. Mas ali, naquele momento, rezei. Rezei com o coração. Pedi para que ela encontrasse paz, onde quer que estivesse. Pedi perdão por não ter conseguido ajudar mais, por não ter achado ela. Pedi que ela parasse de sofrer, que ela encontrasse a luz, que ela pudesse descansar. E então, quando terminei, senti uma brisa leve no rosto, suave, calorosa. O tipo de brisa que não tem explicação, porque o dia estava parado, sem vento nenhum. Foi como se alguém tivesse passado a mão no meu rosto, como se alguém tivesse me agradecido. Abri os olhos, olhei em volta. Nada, só o sol, só a estrada. Mas pela primeira vez desde aquela noite me senti em paz. Voltei para o caminhão. Subi, liguei o motor e segui viagem. Já faz 4 meses desde aquela noite. Já rodei essa BR-153 mais de 20 vezes desde então. Sempre passo por aquele trecho. Sempre olho, sempre lembro. Mas nunca mais vi nada estranho. Nenhuma caminhonete abandonada. Nenhuma voz no rádio. Nenhum passo no mato. Nada. Mas a foto da Júlia continua na minha carteira. E toda vez que eu passo por lá, faço uma oração. Rápida, silenciosa, mas faço. Porque eu acredito que ela está em paz agora. Acredito que ela encontrou o descanso que procurava. A família nunca encontrou o corpo. A polícia encerrou as buscas depois de 2 meses. O caso ficou em aberto. Oficialmente, Júlia Andrade Costa é uma pessoa desaparecida. Mas para a família, para mim, para quem conhece a história, ela está em algum lugar melhor agora. Longe da dor, longe do sofrimento. Eu converso com o pai dela de vez em quando. Ele me mandou o número dele antes de eu ir embora. Às vezes eu ligo, pergunto como ele está, como está a família. Ele diz que estão aprendendo a lidar, que a dor não passa, mas ameniza, que eles fizeram uma missa para ela, que acenderam velas, que fizeram tudo o que podiam para ajudar a alma dela a descansar. E eu acho que funcionou, porque desde aquele dia que eu rezei lá, desde aquela brisa no rosto, eu sinto que ela está em paz. Não sei explicar. É só um sentimento, mas é forte. Desde aquele dia eu mudei muito. Não dirijo mais como antes. Não passo reto quando vejo um carro parado. Não ignoro quando alguém parece precisar de ajuda. Sempre paro. Sempre pergunto se está tudo bem, sempre ofereço ajuda, porque eu aprendi que a estrada não é só asfalto e carga. A estrada é gente, é história, é mistério, é vida e morte. É tudo junto. E a gente nunca sabe quando vai ser chamado para fazer a diferença na vida de alguém ou na morte. Teve um dia, umas semanas atrás, que eu estava passando por Goiás de madrugada. Vi um carro parado, pisca ligado. Parei sem pensar. Era uma família. Pneu furado, macaco quebrado, celular sem sinal. Ajudei a trocar o pneu. Levou uns 20 minutos. Eles agradeceram, emocionados. Disseram que já tinha passado mais de 10 carros e ninguém tinha parado. Eu olhei para eles e pensei na Júlia. Pensei que, se alguém tivesse parado para ela naquela noite, talvez a história fosse diferente. Talvez ela tivesse tido uma chance. Talvez alguém pudesse ter conversado, ouvido, ajudado, mas ninguém parou. Ou se parou, não fez diferença. Por isso eu paro sempre agora. Por ela, por mim, por todos que estão na estrada, sozinhos, precisando de ajuda.
A estrada ensina muita coisa, ensina que a gente nunca está realmente sozinho, mesmo quando parece que está. Ensina que tem forças nesse mundo que a gente não entende, que a gente não controla. Ensina que às vezes tudo que uma alma perdida precisa é de alguém que pare, alguém que olhe, alguém que se importe. Eu parei, eu olhei, eu me importei. E isso mudou minha vida. Não sei se você acredita em espírito, em alma penada, em energia, nessas coisas. Eu também não sabia. Mas depois daquela noite eu acredito. Acredito que tem gente que fica presa entre um mundo e outro, procurando paz, procurando despedida, procurando alguém que ouça. E acredito que, às vezes, a gente é escolhido para ser essa pessoa, para ser a ponte. Não sei por que eu fui escolhido. Não sei por que fui eu que passei naquele horário, naquele lugar, naquele dia exato. Mas fui. E carrego isso comigo, não como um peso, mas como uma responsabilidade, como um presente, porque a Júlia me ensinou que a vida é frágil, que a dor às vezes é grande demais para a gente aguentar sozinho, que tem gente sofrendo em silêncio, escondendo, fingindo que está tudo bem quando não está, e que a gente precisa prestar mais atenção, precisa perguntar, precisa se importar. Desde aquela noite, eu tento ser melhor, tento ser mais presente com minha família. Ligo mais para minha mulher, para os meus filhos. Pergunto como eles estão. Ouço de verdade. Não finjo que está tudo bem quando não está. E não deixo eles fingirem também. E quando eu passo por aquele trecho da BR-153, seja de dia ou de noite, eu olho para o mato e penso nela. Penso no sorriso dela. Penso na dor que ela sentia. Penso na solidão que deve ter sentido naquela noite. E faço uma oração, sempre. Toda vez que eu entro nesse caminhão, olho para a estrada e sei que ela é mais do que parece. É passagem, é mistério, é vida e morte ao mesmo tempo. E eu respeito isso. Respeito cada quilômetro, cada curva, cada sombra. Porque a estrada tem memória. A estrada guarda histórias. E a gente nunca sabe o que vai encontrar na próxima virada. Tem caminhoneiro que diz que a BR-153 é assombrada, que tem alma penada, que tem energia ruim, que tem coisa estranha. Eu não sei se é verdade, não sei se tem mais gente que passou pelo que eu passei, mas sei que aquela noite aconteceu. Sei que vi o que vi, senti o que senti e ouvi o que ouvi. E sei que a Júlia estava ali. De algum jeito, pedindo ajuda, pedindo paz, pedindo para ser lembrada. Se você é caminhoneiro, se você faz estrada, se você passa por esses lugares vazios de madrugada, fica o meu conselho, presta atenção. Não ignora o que parece estranho. Não passa reto quando algo te chama, porque pode ser alguém precisando de ajuda, pode ser alguém pedindo paz, pode ser alguém que só precisa ser ouvido, e quem sabe, pode ser você a única pessoa capaz de fazer diferença. Eu fiz, ou pelo menos tentei. E hoje sei que, por menor que tenha sido, fiz diferença na história de alguém que não está mais aqui. Dei voz para quem não tinha mais voz. Parei para quem todo mundo passou reto. Isso para mim vale mais que qualquer frete, qualquer quilometragem, qualquer carga. Vale uma vida, ou pelo menos a memória dela. Até hoje eu não sei explicar tudo o que aconteceu naquela noite. Não sei se foi real, se foi da minha cabeça, se foi cansaço, se foi coisa espiritual. Mas sei o que senti, e sei o que vi. E sei que a Júlia estava lá, de algum jeito, tentando ser ouvida, tentando ser lembrada, tentando encontrar paz. E você... Se fosse você naquela estrada, naquela madrugada, com aquela caminhonete parada na sua frente, porta aberta, chave no contato, sem ninguém, você teria parado? Você teria descido? Você teria procurado? Pensa nisso, porque um dia pode ser você, pode ser sua vez de ser escolhido. E a decisão que você tomar pode mudar tudo, para você, para a pessoa que precisa, para a alma que está pedindo ajuda. Eu parei. E não me arrependo. Carrego a foto da Júlia na carteira até hoje. E vou carregar para o resto da vida, porque ela me ensinou que a estrada é mais do que quilômetros. É mais do que asfalto.
é mais do que carga e destino. A estrada é gente, e a gente precisa cuidar uns dos outros. Sempre.